Imagens do acidente do fim de semana, está repercutindo muito ainda, a gente segue acompanhando um caso revoltante. O motorista de um veículo de luxo avança o sinal vermelho, se liga na imagem, lá no alto da tela. Agora, sinal fechado, hein? Sinal fechado, não tem o que dizer, sinal não está aberto e fecha no que ele passa, não. Já está fechado há algum tempo, Olha lá, ele vem, passa direto, nem reduz, bate em cheio em outro carro. O Marcel Mercúrio tem novas informações, tem atualização desse caso, porque infelizmente a vítima ferida segue hospitalizada. E o covardão que fugiu do local, me corrija se eu estiver errado, Marcel, mas me parece que ainda não compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos. Fala aí, Marcel. Segundo as informações da Polícia Civil, ainda não, Cristiano. Estou com o seu João Ricardo, que vai falar ao vivo com a gente. Ele é o pai da vítima do Ricardo, que está internado na UTI aqui do Hospital Evangélico, em estado grave ainda, infelizmente, passou por cirurgia, hoje é um dia D, vai passar por uma nova tomografia, e o seu João Ricardo falou o seguinte, Cristiano, eu acompanhei, o resgate, ele chegou lá rapidamente no momento que estava o seu filho sendo socorrido, a sua nora também dentro do veículo, e ele falou o seguinte, nas palavras dele, Marcel, na segunda-feira eu conversei para saber o estado de saúde do filho dele, porque a gente conversou, peguei o contato do seu João Ricardo, conversamos, ele falou, primeiro de tudo, eu quero falar com você e com o Cristiano na Band, por conta da gente estar lado a lado dessa família, Cristiano. Ele queria agradecer nós. Seu João Ricardo, bom dia. Primeiro de tudo, equipe da Band, jornalismo do Bora Paraná, de toda a Band, melhoras a seu filho, que ele fique tudo bem. Um bom dia. Como é que está a situação de saúde dele? Como é que está sendo o dia a dia do senhor e da sua família? Olha, a nossa situação, o nosso dia a dia não está fácil. A minha esposa, ela tá sofrendo bastante. Eu tô procurando ficar mais calmo para resolver as coisas por fora, né? Ontem fomos buscar o carro, fomos lá falar com o doutor Edgar lá para dar o depoimento, fomos lá buscar o BO lá no BPTran. Então tá meio corrido, mas o mais importante é a saúde do meu filho. É por isso que a gente está em oração, a nossa família está em oração. E eu queria agradecer primeiramente a Deus por o Senhor, de Israel, por estar presente na nossa vida, os anjos acampados nesse hospital aqui, lá na UTI, e agradecer a você, principalmente, Marcel, por você ter tão gentil comigo na hora que eu cheguei lá, foi muito importante aquilo. O Vinícius do Bar Layout lá também, um rapaz maravilhoso, ele me atendeu com muito carinho, ajudou a arrumar um guincho. Rapaz, não tem preço. É isso que vocês fizeram com a gente. Eu agradeço de coração mesmo. E como está o seu filho hoje, o Ricardo, na UTI? Ele fez uma cirurgia? Ele fez uma cirurgia, o doutor Matheus, que fez o procedimento, fez uma cirurgia aqui na face. Ele está em coma induzido, tem um dreno aqui dentro para não deixar da hipertensão, né? E agora hoje nós vamos saber se ele vai precisar de uma outra cirurgia ou não, né? Porque teve bastante traumatismo aqui na face, eu acredito até por causa do airbag, né? Então a gente está orando, a nossa família está orando. Eu queria agradecer todas as pessoas que estão orando por nós, né? Nesse momento muito difícil, e dizer que a gente tá firme nesses propósitos de ver ele se recuperar bem e estar conosco sorrindo. Ele era um menino forte, ele foi tenente do Exército, ele é faixa preta de Karatê, por isso que eu acho que... E ele não desiste, ele sempre foi um menino muito alegre, até me emociono porque sempre me abraçava, pai, quando ele chegava em casa. É isso, Marcel, só tenho a agradecer. João Ricardo, no momento que ele estava sendo socorrido, o senhor conseguiu pegar na mão dele? O que o senhor falou para ele naquele momento para dar força para ele? Eu cheguei lá, os bombeiros estavam tirando, até queria agradecer os bombeiros, como foram profissionais e gentis, né, todos, o sargento que estava lá, o cabo, eu não sei se está o nome, mas também... eu cheguei e falei para ele assim, Ricardinho, meu filho, o teu pai está aqui, fica firme aí, fica forte, que você vai sair dessa, filho. E daí também a médica, né, que foi lá fazer os primeiros procedimentos nele, né, o pessoal da equipe do CIAT lá foram maravilhosos e atenderam ele da melhor maneira possível. E também o Dr. Matheus, que recebeu ele aqui, que fez a cirurgia nele. Queria agradecer a equipe e o pessoal aqui do Hospital Evangélico, que são maravilhosos também com a gente. O senhor, olhando essas imagens, quando o senhor percebe que o motorista daquela Land Rover com mais 3 pessoas acerta o carro da sua família, do seu filho, da sua nora, e vão embora sem nem olhar para trás, qual que é o sentimento de um pai
antes de tudo? Olha, esse rapaz, infelizmente, eu não tenho nem palavra para descrever o que ele fez. Ele podia ter chegado lá e olhado meu filho e falar assim, olha, já liguei para o 190, você vai ser socorrido, qualquer coisa que você precisar, estamos aqui. Depois, sei lá, podia até ter ido embora para fugir do flagrante, as pessoas fazem isso mesmo, né? Mas ele nem olhou para o meu filho, ele nem chegou perto, eu vi nas imagens lá, ele simplesmente foi embora. É uma coisa assim que não tem explicação. E eu não vou, não vai ser eu que vai julgar ele, não. Eu peço que Deus repreenda ele e que a justiça seja feita. Cristiano, agora tem um detalhe que eu vou falar para você o que aconteceu com o seu João Ricardo. Ele vai fazer 66 anos, dia 24. E ele não sabia que a Nora estava grávida. E ele vai contar por quê. Por que o senhor não sabia qual que era a surpresa que eles iam fazer para você, seu João Ricardo? Então, eles tinham me convidado para ir lá para Uitmarsum, tomar um café da tarde lá, né? E daí a minha nora falou ontem que eles tinham preparado uma cestinha, tudo para contar que ela estava grávida, né? E um pouquinho antes, na sexta-feira à noite, quando eles levaram meu netinho de 4 anos lá em casa, a gente estava brincando na cama de lutinha. Daí ele falou assim, a mamãe não pode lutar comigo, vovô. Eu falei, mas por que ela não pode lutar com você? Ele falou assim, não, é porque ela tem um neném na barriga. Eu falei, será? Eu olhei para minha mulher e falei, vamos perguntar para nossa nora, né? Se ela tem um neném na barriga mesmo. E daí quando eu cheguei lá, que o bombeiro falou assim, cuidado com ela, que ela é gestante e tal. Daí eu olhei para a funcionária deles lá e falei assim, Sara, é verdade, então, que ela está grávida? Ela falou assim, sim. Infelizmente, nós conhecemos, mas é uma alegria e uma tristeza que dá força para a gente esperar que o nosso filho se recupere rápido e que venha estar no meio da gente aqui, sorrindo e sendo alegre, como ele sempre é, né, comigo. Me abraça e fala, pai, eu tô aqui, pai, oi, pai. É muito bom, assim, esse contato que eu tenho com ele, Marcelo. Cris, você tem alguma pergunta para fazer para o seu João Ricardo? Você quer fazer alguma colocação? É difícil. Nenhuma pergunta, Marcel, nenhuma. Apenas transmita, por gentileza. Eu gostei, eu queria te agradecer pela maneira como você me atendeu lá. Você não foi aquela pessoa que fica em cima, você me ajudou bastante com as tuas palavras lá naquele dia do acidente. Eu só quero te agradecer pela maneira como você se portou comigo. Por isso que eu não gosto de dar entrevista, eu não gosto de falar nem eu nem minha esposa, tanto é que minha esposa não quis vir, né, para não se emocionar demais. Mas você foi uma pessoa fantástica com a gente lá. Você e o Vinícius foram fantásticos comigo lá naquele dia. O Vinícius, eu não tenho palavra para descrever o apoio que o Vinícius me deu, né? O que ele fez por mim, o que você fez por mim lá naquele momento lá. Você respeitou o meu espaço. Eu fiquei olhando lá, eu falei, meu Deus, se a médica começar a fazer pressão no peito dele, eu vou desmaiar, vou enlouquecer aqui. Mas graças a Deus, obrigado, Marcelo, por você me atender. Não tenho nem palavras. Você tem alguma coisa para dizer? Eu vou pôr o retorno para ele ouvir você aqui, Cristiano. O senhor ouviu o Cristiano aqui. Ô, seu João, eu não tenho pergunta nenhuma para fazer para o senhor, eu só tenho que primeiro agradecer o senhor pela confiança no nosso trabalho. Eu acho que o que a gente fez, né, o que o Marcel fez no local, é o que ele sempre faz, a gente que conhece o Marcel, é o mínimo que a gente poderia fazer num momento difícil. A gente está ali, infelizmente, para trazer notícia, mas eu sempre digo, não é a notícia que a gente gostaria de trazer, a gente não torce pela desgraça de ninguém, para que ocorra nada de errado na vida de ninguém, para que a gente tenha notícia. A gente quer que a polícia prenda bandido pra caramba, que é o que mais tem aí, isso aí vai ser notícia do mesmo jeito, e a gente está aqui muitas vezes para alertar, porque está aí como a gente está sujeito, né, a uma situação dessa. Da onde que o filho do seu João Ricardo imaginava que havia um doido avançar o sinal vermelho daquele jeito e provocar tudo aquilo, né? Todas essas consequências que a família do seu João Ricardo está passando agora. Então, seu João, eu só quero dizer o seguinte, saiba que o senhor está em nossas orações, o seu filho está em nossas orações, a sua família está em nossas orações. Vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Seu filho está em boas mãos, está com a equipe médica, né? E se Deus quiser, as mãos de Deus estarão sobre as mãos dos médicos e ele logo, logo estará de volta aí nos braços da família para poder conhecer o filho que está para chegar também, o seu netinho. Vai dar tudo certo. A gente torce por aqui, conte com a gente e saiba que somos aliados da sua família nessa cobrança, para que algo seja feito. Glória a Deus. Para que o motorista responsável por esse acidente não saia impune, para que ele seja responsabilizado. Por que a gente tem lei, gente? Para ter limite nas ações, para que haja punição quando alguém pratica um crime de trânsito, seja lá qual for, né, o crime, quando alguém
infringe uma lei, quando alguém sai do limite, quando alguém faz algo de errado. Se a gente tem impunidade, a impunidade gera o quê? Cada vez mais violência, seja lá no trânsito, seja lá de qualquer forma. Então, seu João Ricardo, sabe que a gente vai estar aqui cobrando, estaremos aqui cobrando para que não haja impunidade também nesse caso. Eu não sei do outro lado, talvez o próprio motorista causador dessa batida esteja nos vendo, talvez algum parente, alguém ligado a ele. Eu fui criticado nas redes sociais porque eu disse, olha, se fosse da minha empresa, porque acharam o cartão da empresa que ele trabalha, ele foi identificado porque acharam o cartão da empresa no carro. Aí eu falei, ó, se eu sou funcionário, se eu sou o patrão dele, eu mando embora. Ah, mas ele estava de folga, não tem nada a ver com o trabalho. Mas naquela ocasião ele revelou o caráter dele. Ele revelou o caráter, revelou a pessoa que ele é. Você deixa uma pessoa arrebentada dentro de um carro e você não tem a decência, a empatia, a sensibilidade de ir lá dar uma olhada para saber o que aconteceu. Como disse o seu João, olha, eu liguei para o bombeiro, liguei para o SEAT, liguei para a polícia, o pessoal está vindo para te socorrer. Depois ele sai, se apresenta à delegacia, quer fugir do bafômetro, fazer o quê? Não tem como segurar, não assume a responsabilidade pelo que faz. Mas eu mandaria embora. E aí eu fui criticado, seu João. Teve gente que falou, ó, você vai perder seguidor, porque ele estava de folga. Gente, eu não estou nem aí em ganhar ou perder seguidor. Se cada vez que eu manifestar minha opinião aqui, seu João, eu for me preocupar com o seguidor que eu vou ganhar ou vou perder em rede social, eu não faço nada. Então eu vou fazer programa de receita de bolo, programa de auditório, de entrevista e não vou manifestar opinião em nada. Então, com todo o respeito, eu respeito opiniões contrárias, eu não sou o dono da razão, mas essa é a minha opinião. Eu mandaria embora sim, porque ele se revelou um mau caráter, uma pessoa sem o mínimo de empatia, de sensibilidade pelo próximo, porque foi o seu filho, seu João, infelizmente, mas poderia ser o meu filho, a minha filha, poderia ser o filho de qualquer telespectador nesse momento, atingido por um imprudente, por um irresponsável, um inconsequente que avança o sinal com o carro carregado de marmanjo, como eu disse, ele carrega o que ele quiser no carro, mas sabe-se lá o gazarra que estavam fazendo desse carro, para o camarada não perceber que o sinal estava fechado e passar direto. Então, seu João, a única coisa que eu tenho para dizer, o senhor está em nossas orações, sua família também, a gente fica na torcida para que dê tudo certo, que o seu filho se recupere o quanto antes. Glória a Deus. E a gente continua aqui na luta ao seu lado para cobrar, viu? Para cobrar empenho da polícia, para que assim que ele se apresente ou que ele seja preso, para que o inquérito seja feito sem brecha, sem nada, para nenhum advogado livrar ele fácil da responsabilidade que tem que ser assumida nesse momento. Força aí, seu João. Obrigado, Cristiano. Obrigado, meu querido. Deus abençoe você também, seu programa maravilhoso. Amém. Amém, amém, todos nós. Marcel, dá aquele abraço forte, fraterno aí no seu João, em nome de toda a equipe está aqui sensibilizada, gente. Eu tenho certeza, o senhor em casa, a senhora também, e não é para menos, né? Não tem como. A gente tem coração, a gente tem sentimento, né? Tem sangue correndo na veia, a gente não é boneco, a gente não é reborn, né, Marcel? Dá o nosso abraço aí no seu João aí, que Deus dê muita força para ele e para toda a família nesse momento. É o que a família precisa, gente. 7h51 agora, só fazendo aqui, né, uma analogia rápida nessa questão. Ah, mas tá de folga, não tá no trabalho. Eu concordo com muita gente, claro, tá de folga, faz o que quer, não tá no trabalho. Mas lembra do Bruno, o Gui, o goleiro Bruno do Flamengo? Ele matou a Elisa Samúdio de folga também, né? Ele não estava no trabalho. Ah, mas lá ele matou. Mas aqui também podia ter matado. O rapaz está em estado grave na UTI. Deus o livre, tomara que isso não ocorra. Tomara que isso não ocorra. Né? E tantas outras questões, né? Acontece fora do trabalho, mas reflete o quê? Irresponsabilidade, falta de empatia, falta de caráter da pessoa, que se fosse numa ocasião dentro do trabalho, do ambiente profissional, ela não agiria diferente. Então, se não age diferente, não merece, pelo menos, penso comigo aqui, né? Se eu sou lá o dono da empresa, não merece também estar do lado dos meus colaboradores, não merece estar do lado do pessoal que faz a minha empresa aqui crescer. Mas é um pensamento de cada um, enfim, eu manifestei aqui a minha opinião, fui criticado por isso, mas está tudo certo, eu respeito.